Hoje nós vamos falar de avaliação neuropsicológica. É um tema que quase todos os meus vídeos eu trago, que às vezes para complementar um diagnóstico de TDAH, de um autismo, para fazer o diagnóstico diferencial de um TDAH com ansiedade, eu uso muito dessa ferramenta da neuropsicologia e uso de um jeito diferente, tá? Eu tenho colegas que trabalham na minha equipe, esse aqui é André, e ele trabalha na minha equipe e nós não só fazemos, ele faz a avaliação neuropsicológica, vê os resultados como nós discutimos caso a caso. Então é uma visão multidisciplinar e a gente chega a um diagnóstico e a gente dá uma devolutiva todos juntos. Então é o psicólogo, a psiquiatra e a família do paciente junto com o paciente. É um diferencial muito importante para o diagnóstico. Eu queria pedir para André trazer para nós um pouco sobre os testes que ele realiza e qual o diferencial disso na hora do meu diagnóstico, porque eu acho que melhor do que eu falar disso é você, André, tá? Então traz um pouquinho para nós sobre o que vai ser importante no TDAH, o que vai ser importante no paciente com ansiedade, no paciente autista, o que a gente vai poder ter de dados a mais que vai juntar e fazer esse diagnóstico clínico. Primeiro é uma honra, né, participar, né, da sua equipe, muito obrigado pela confiança e falo muito, né, toda a junção das ciências sempre é muito importante para um diagnóstico mais diferenciado e assertivo, né, e por isso que eu também admiro muito, né, a doutora Milani, porque ela utiliza dessa ferramenta, né, para complementar um diagnóstico que é um diagnóstico muito complicado, muito complexo, né, que é um diagnóstico que vem no desenvolvimento. E aí, quando é solicitada a avaliação, a gente tem que ter muito cuidado com o que vai avaliar e como vai avaliar, né? Cada caso é um caso, certo? A gente não tem uma bateria padrão para cada paciente, porque a gente vai falar aí de funções cognitivas, de personalidade, de humor, e tudo isso, né, é importante para o raciocínio clínico na base neuropsicológica. Então, quando eu recebo um paciente, né, encaminhado por um colega psiquiatra, uma indicação para TDAH, primeiro vou avaliar as funções cognitivas, até porque a avaliação neuropsicológica é também uma avaliação cognitiva. E a gente avalia o quê? As atenções, né? Eu costumo dividir as atenções em três, que são basicamente a concentrada, a alternada e a dividida. Costumo também avaliar as funções executivas, as memórias, as linguagens, né? As praxias, enfim, para que isso? Para ver como é que está o funcionamento cognitivo desse indivíduo, certo? Quando a gente avalia essas funções, o próximo passo é avaliar o humor, né? Então a gente faz muito uso de escalas que avalia ansiedade, depressão, burnout, estresse. Por quê? Porque a dificuldade de atenção, né, não é um privilégio, não é uma categoria apenas de TDAH. Outros transtornos, né, somente de humor, pode causar sim a desatenção, inclusive a ansiedade e a depressão e outros inúmeros. E também a gente não pode esquecer que é uma coisa que eu achei que veio incrementar a nossa avaliação, é a avaliação da personalidade. Não uma avaliação complexa, mas a gente vê alguns traços para ver também se isso influencia na cognição do indivíduo. Então, quando a gente senta para dar um diagnóstico, e é muito interessante esse movimento, quando está eu e Milani e a família aqui, eu apresentando o diagnóstico e ela complementando a avaliação, a gente vê um perfil um pouco mais, né, mais completo do funcionamento do indivíduo. E aí muitas vezes a gente vê que aquela desatenção está muito mais voltada para fatores emocionais do que cognitivo, né? Isso. E aí a gente vai conseguindo fazer um fechamento de diagnóstico um pouco mais assertivo. Isso. E a gente acaba, né, André, também lidando com o que hoje as pessoas estão falando muito, que é a dupla excepcionalidade. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que tem um TDAH, mas ela não chega a ter uma dificuldade que é tão vista na escola, em alguns lugares. Por quê? Porque às vezes tem uma superdotação aí associada.
E algumas vezes alguns pais de crianças ou até adolescentes e adultos com TEA, né, o transtorno do espectro autista, acham que eles têm também essa superdotação, mas ainda assim necessitam de um suporte, e às vezes eles não entendem, como o meu filho, né, tem um nível ali de QI tão elevado e ele tem tanta condição de um aprendizado específico e ele não tem condições às vezes de morar sozinho. E aí a gente vem também trazendo esse diferencial, que às vezes a gente só na parte clínica pode até fechar um diagnóstico, mas não é tão completo, né? Então eu vejo hoje a completude, a equipe multidisciplinar é essencial, então a gente acha necessário essa avaliação conjunta e também as indicações para outros profissionais, né? Um terapeuta ocupacional, às vezes uma psicopedagoga, até para um adulto que precisa de um psicopedagoga. Então eu acho que essa completude faz uma diferença muito grande, você olhar o paciente ali como um todo, né? Não ver só as partes, faz muita diferença. E o interessante da avaliação neuropsicológica junto, né, com a psiquiatria, um casamento bem próximo, né, é o que acontece aqui na minha parceria com o Milani, é que a gente não vai, como ela acabou de falar, avaliar só o TEA, né? A gente vai ver suporte, vai ver desempenho, vai ver se tem mais alguma outra comorbidade, vai ver se tem uma superdotação que atrapalha ainda mais essa interação social. No TDAH, por exemplo, né, que tem esse mito, né? Quem tem TDAH tem dificuldade de aprendizagem. Não é sempre assim, né? Sim. Esse mito, geralmente, ele é desconstruído numa avaliação neuropsicológica, porque a gente vai ver que o paciente tem uma cognição, né, com altas habilidades, entretanto, tem prejuízo atencional, tem prejuízo executivo, e como o nosso cérebro é uma máquina tão perfeita, muitas vezes não se percebe no rendimento acadêmico, mas se percebe no comportamento e muitas vezes se passa porque não tem rendimento acadêmico ruim. Isso. E muitos diagnósticos clínicos de TDAH, né, isso é comum no consultório, eu tenho um paciente com dificuldade de memória e reclamar que mesmo com a medicação a memória não melhorou. E aí eu acho que esse diagnóstico, para mim, completo, faz diferença, porque às vezes o paciente tem uma memória prejudicada independente da atenção. A gente sabe que a porta de entrada da memória vai ser a atenção, mas às vezes não é só isso. E quando a gente faz essa avaliação completa, eu muitas vezes digo, o remédio não vai resolver tua memória. Isso. Então é muito importante, eu vejo como essencial. E também com relação à questão, né, do humor, né? Tem muitos pacientes que chegam, né, com dificuldade atencional, dificuldade de memória, e quando a gente vai avaliar, tá tudo ok, essas funções a nível cognitivo, mas quando a gente vai avaliar a nível de humor, a gente vê uma ansiedade de desempenho enorme, né? Eu trabalho com teoria dos esquemas, como também trabalho com teoria dos esquemas, e a gente consegue perceber que tem alguns funcionamentos que são muito desfavoráveis, né, na construção dessa tenacidade da atenção. Então, quando isso é mapeado na avaliação, fica muito mais fácil você compreender, né, de onde vem aquela desatenção, né? E aí fica mais fácil para a psiquiatria até na construção, né, neuroquímica da medicação. Sim. Né? A gente vai na causa, a gente não vai tanto no sintoma. É isso? Isso. Então, se você tem alguma dessas questões que nós falamos do vídeo, se você tem um diagnóstico de TDAH, se você também já tem um diagnóstico do TEA, ainda assim vale a pena procurar um profissional que faça uma avaliação completa, porque pode estar faltando algumas coisas que ajudem no teu progresso. O diagnóstico, sim, ele é clínico, então ele pode estar correto, mas a gente tem parâmetros em que a gente pode ajudar a melhorar o desempenho de cada paciente, fazer uma avaliação multidisciplinar. Isso. E aí mostra, né, mais uma vez a importância da avaliação neuropsicológica, né? Como foi dito, a gente não vai fazer apenas diagnóstico, a gente vai fazer aqui, né, mostrar funcionamento e fazer com que a resposta dos tratamentos, tanto psicoterapêutico como medicamentoso, tenha mais resultado. Porque a gente não vai apenas se é um TDAH, se é um TEA, né? A gente vai ver outras coisas que também influenciam negativamente no funcionamento
saudável desse nível.